E aí, galerinha, saudações YouTube. No podcast de hoje, porque eu decidi que eu vou fazer um quadro nesse canal, que é o Policast, onde eu vou trazer reflexões, vou trazer situações da minha vida. É tipo um podcast, mas eu quis botar o poli porque não é que um dia eu não quero que seja nesse formato de podcast, né? Então, vai ser um Policast, aproveitando aí o fonema do meu nome, etc e tal. E aí eu quero começar esse vídeo de uma forma que eu não esperava dentro do meu planejamento. O que fazer quando a gente tem um planejamento, tudo desenhado, e a vida acontece e a gente tem que aprender a recalcular a rota? Porque, inclusive, o meu primeiro vídeo para este canal do YouTube neste ano 2026 não era esse. Mas vai ser esse por justamente todo o contexto que eu vou trazer para vocês. É o seguinte, eu sou de Recife, mas estou morando em São Paulo para fazer uma pós-graduação. E aí, vim passar o final de semana em Recife, né, com a minha família, Natal, Ano Novo, perere, papapá. E eu ia voltar dia 7 de janeiro pra São Paulo, pra minha rotina, pro meu apartamento, sozinha, feliz da vida. E eu já estava com tudo planejado, porque eu fiz aquela famosa reunião com a gente mesma, né? De planejamento 2026. Então eu já tinha não só o meu ano, mas o meu janeiro totalmente planejado. E eu estava ansiosa para executar isso. Eu estava muito ansiosa para fazer as coisas acontecerem, né? Eu realmente estou com essa energia de colocar as coisas em prática, tirar o perfeccionismo e realmente executar, né? E a questão do planejamento, ela é muito importante porque ela dá um norte na nossa vida. Então, quando eu entendi os meus objetivos para o meu ano 2026, entendi que neste ano em especial eu tenho que deixar o perfeccionismo de lado e executar. E isso não significa que é fazer de qualquer jeito. Foi tipo uma epifania, assim. Então eu fiquei ansiosa para colocar em prática tudo que havia planejado. Só que a vida aconteceu, né? A vida aconteceu. O que aconteceu comigo para eu estar aqui ainda em Recife, porque era para eu estar em São Paulo. Da madrugada da segunda-feira, né, domingo para segunda, passei muito mal, muito mal. E aí eu fui para emergência. E inclusive isso é uma fofoca que eu vou fazer um outro podcast, porque eu vou processar o meu plano de saúde e eu quero contar esse rolê pra vocês. Eu passei muito mal e foram dores assim horríveis, cólicas horríveis, etc e tal. Não sabia o que era, foi aquela dor bem aguda, característico de quando você chega numa urgência, não chamam nem um clínico médico, chamam logo um cirurgião para pedir os exames que precisa ser feito e ver realmente se é caso de cirurgia ou não, pela intensidade do rolê. E aí assim foi a segunda-feira, voltei para casa, porque eu fiz alguns exames, ficou em aberto o diagnóstico. Na verdade, foi levantada uma suspeita de uma possível endometriose. Sim, uma possível endometriose. E aí na terça-feira eu ia fazer a ressonância, mas continuei com muita dor. E aí eu voltei pra emergência para fazer controle de dor. Ok? Ok. E aí na quarta-feira, que seria o dia. Não, minto, na terça-feira, sei lá, terça ou quarta, eu fui fazer minha ressonância magnética, em contraste para estudo de endometriose. E aí, lembrei, calma, lembrei. Tudo aconteceu da madrugada da segunda para da domingo para segunda, certo? E aí, beleza, voltei pra casa, era 4 horas da manhã. Quando eu acordei, eu ia fazer minha ressonância magnética, mas eu tava com tanta dor que eu voltei pra emergência. E aí eu só consegui fazer a ressonância magnética na terça-feira. E quarta, às 5 da manhã, seria o meu voo de volta para São Paulo. Porém, eu precisava fazer essa ressonância e precisava ir na médica, na ginecologista, para ela me dizer o que de fato eu tenho, se é caso cirúrgico, etc e tal. Eu me vi num momento que não vou voltar para São Paulo, vou ter que ficar em Recife mais tempo. E isso me perturbou bastante. Por quê? Porque para mim, hoje, São Paulo é um sinônimo de paz. Sabe, aqui em Recife eu tenho algumas situações que, apesar de amar a minha cidade, amar os lugares e conhecer os quatro cantos, eu tenho algumas situações, ou seja, pessoas, que são gatilho ainda pra minha ansiedade. Pra vocês terem noção, eu já falei isso em outros vídeos. Quando eu fui pra São Paulo, em 2 meses de cidade, eu já desmamei o meu antidepressivo. Pra vocês terem noção quão o ambiente ele interfere na nossa saúde mental.
Mas isso também é um tema para um outro podcast. Então eu fiquei muito ansiosa, muito chateada, muito irritada com o fato que eu ia ter que ficar em Recife. Mas até então tudo bem. Porque aí eu ia fazer minha ressonância magnética e na quinta-feira eu ia pra ir minha ginecologista. E aí ela ia me dizer o que na verdade, o que eu tenho. E aí lá pra segunda, terça-feira eu já posso voltar pra São Paulo. Ou seja, tudo ok, tudo certo. Porém, eu fiz a ressonância e na quinta-feira eu fui na ginecologista. E o que aconteceu? O resultado do exame deu inconclusivo. Na ressonância magnética, ele não consegue, de fato, constatar se eu estou ou não com endometriose. E ainda ele sinalizou que eu estou com uma tal de adenimiose, AD não sei o quê. Que também tem a ver com o útero. Então a médica falou, olha, a gente vai precisar fazer um outro exame, que é mais específico, é mais profundo, etc e tal. E só tem 2 médicas em Recife que fazem esse exame. E aí eu já pensei, me lasquei. Porque daqui que tem a disponibilidade para fazer esse exame, né? Liguei lá pro laboratório já para deixar marcado meu exame. E também já deixar marcado minha consulta da volta. Resultado, só tem data pro dia 28 de janeiro. E no dia que eu marquei o exame, era dia 9. Então, assim, eu fiquei muito, 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 muito irritada. Com muita raiva. Muita raiva. Tipo assim, isso me tirou da minha normalidade, e até fora do normal, eu diria. Porque é justamente isso, eu tinha tudo planejado no meu janeiro. E aí eu me vi numa situação, que é uma situação delicada de saúde, que tá completamente fora do meu controle, eu não tenho o que fazer, e eu vou ter que ficar em Recife mais tempo. Porque só tem data pra fazer o exame dia 28. Pra depois ir na médica, pra depois ela ver se é caso cirúrgico ou não, tratamento ou não, sei que lá. E esse exame, ele é feito no particular. Aqui em Recife, ele é R$910. E aí eu fui fazer a cotação em São Paulo, é 2.000 e cacetada. Então, tipo assim, ir pra São Paulo pra fazer esse exame lá e continuar o tratamento lá não é uma opção, porque é muito caro. E aí eu me vi nesse lugar de precisar recalcular a rota. E isso tirou, como eu falei, da minha normalidade, tirou do meu eixo. Eu entrei numa reflexão de, ok, eu preciso recalcular a rota, eu preciso me replanejar. Pegar todo o planejamento que eu fiz e me situar, porque eu vou ter que ficar em Recife. Isso me trouxe muita ansiedade, o fato de ter que ficar mais tempo em Recife, mas é o que eu tenho que fazer, né? E aí eu falei, bom, pelo menos eu faço um podcast, né? Um podcast trazendo essa reflexão. Porque o que é que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe, não vou subir. Fui pra um posto de gasolina, que tem aqui, que tem uma lojinha de conveniência, pedi um pão de queijo, um café, e eu comecei a refletir. E pensei, tá, é o que eu tenho, eu não tenho o que fazer. Eu literalmente estou nessa situação, não posso voltar pra São Paulo, e eu vou ter que me replanejar. Simples assim, eu posso insistir na raiva, na frustração, na negatividade, numa ótica mais negativa da coisa, ou eu posso ser resiliente no sentido de me replanejar, fazer um novo planejamento no contexto que eu estou agora. Eu posso tanto ver essa situação pela ótica negativa ou pela ótica positiva. É uma questão de escolha. E o que é que eu vou escolher? E para minha saúde mental, obviamente, eu estou escolhendo recalcular a rota de forma positiva. E aqui estou eu, fazendo o meu primeiro podcast, trazendo essa reflexão. E aí, a minha proposta aqui é justamente trazer uma reflexão de como mudanças repentinas podem trazer novas oportunidades. Porque é essa a ótica que eu estou escolhendo seguir. Eu não estou focando na frustração de ter que ficar mais tempo em Recife, na frustração de não executar aquilo que eu planejei fazer em São Paulo, entendeu? Eu tô optando por, ok, a vida tá me fazendo ficar aqui. Quais são as oportunidades que eu posso tirar dentro dessa mudança que está completamente fora do meu controle?
Até porque a passagem tá cara pra caralho. Então, tipo assim, mesmo se eu quisesse voltar pra São Paulo, tipo, a passagem tá 2.000 e cacetada. Então, vale muito mais a pena eu ficar um pouco mais tempo aqui, já me planejar pra comprar minha passagem de volta lá pro final de janeiro mesmo. E é isso aí. Bom, boas notícias. Porque quando eu falei com a atendente, eu contei minha situação, falei de São Paulo, não sei o que, nanana. Só que não tem o que fazer quando não tem agenda. Não tem o que fazer. Aí ela falou, veja, o que eu posso fazer é botar você na lista de prioridade pra se houver uma desistência, a gente vai entrar em contato. Dito e feito, glória a Deus, Senhor. Ela entrou em contato comigo e agora, dia 12, em segunda-feira, dia 12 de janeiro, abriu uma vaga às 10 horas da manhã e eu vou fazer esse exame. Ou seja, eu já ganhei aí mais de uma semana, né, de prazo aqui em Recife, né? Eu já marquei, vou dia 12 fazer esse rolê, esse exame, que inclusive é o UO, é uma ultrassom transvaginal com foco em endometriose e com preparo de intestino. Ou seja, eu vou passar um dia antes todo tomando laxante e me lascando todinha. Mas enfim, é isto. E aí eu já deixei marcado também minha ginecologista pro dia 14. Ou seja, uma coisa que ia ser feito só no dia 28. E depois, na consulta, provavelmente com a ginecologista, só em fevereiro, eu já consegui antecipar tudo pra próxima semana. Isso é motivo pra me deixar já animada de tipo, tá, as coisas estão fluindo. Vamos ter calma, não vamos se desesperar, porque é isso que eu fiz, sabe? Tipo, as coisas foram acontecendo e eu fui me desesperando. E não, eu tenho que parar e, véi, tá acontecendo, tá fora do meu controle e vamos recalcular a rota. Porque, assim, eu tenho que aprender a lidar com os imprevistos no meu dia a dia. E quais são as oportunidades que esses imprevistos estão trazendo? Tem que ter essa ótica positiva. Se a gente focar numa ótica negativa do rolê, não dá certo. Principalmente eu que tenho um histórico de depressão, pra ficar na bad é muito rápido. Então eu optei por ter esse olhar mais, não é positivo, mas tipo, mais resiliente, né? E aí meu questionamento aqui, minha reflexão que eu quero trazer é justamente esse, de tipo assim, como você lida quando a vida bagunça com o nosso planejamento? As mudanças inesperadas, a gente pode enxergar elas como obstáculos ou como oportunidades. E neste momento eu estou optando enxergar essa mudança de calendário, de agenda, de planejamento como uma oportunidade para estar mais tempo com a minha mãe, mais tempo com o meu cachorro que tá com câncer, né? Então, assim, vou passar mais tempo com ele. Com a minha família no modo geral. Tô fazendo um outro planejamento dentro do contexto de Recife. E é isso. E é isso. Sabe? Não dá pra se desesperar. E aí eu trouxe esse meu exemplo, mas pra falar sobre isso. Não tem, tipo assim, a gente tem que ter a inteligência emocional e a resiliência de saber ser grata, acima de tudo, porque podia ser um caso muito mais sério, o meu problema. Por eu ter condições de estar indo fazer um exame que é caro, tá indo numa médica particular, tá tendo toda essa assistência, toda essa rede de apoio financeira e familiar também. Então, assim, é buscar ser grata, apesar dos apesares, e recalcular a rota. Os planos mudam e a gente precisa ter paciência e confiar no processo. Eu genuinamente acredito que se tudo tá acontecendo da maneira que tá acontecendo, não é por acaso. Não era pra eu ir pra São Paulo dia 7. Não era pra fazer as coisas que eu tava querendo fazer da forma como eu planejei. Eu acho que a vida quer que eu justamente vá por outro caminho. E aí talvez esse contexto foi o pretexto que o universo, que Deus, enfim, que essa força maior está me trazendo pra eu me readaptar e fazer aquilo que realmente tá no meu destino fazer. E, como eu falei, eu trouxe essa reflexão, trouxe essa minha situação. Vou explicar esse babado todo em um outro episódio, porque o babado é grande, o babado é forte, porque gente, eu tenho plano de saúde e teve um BO que eu vou explicar pra vocês nesse outro episódio, que eu não consegui usar meu plano de saúde, e graças a Deus eu tenho total noção e gratidão do meu privilégio e eu pude ir para um hospital particular, fazer tudo no particular
pra gente poder pedir reembolso, entrar na justiça com o plano de saúde, mas essa fofoca eu quero contar no outro episódio, não quero contar agora. Enfim, tipo, por hoje, eu quero essa reflexão. Não só pra mim, mas como pra vocês. Eu tenho todo o meu planejamento, que eu vou ter que, provavelmente vou passar o dia de amanhã, separar um tempinho pra refazer, né? E vou fazer meu novo planejamento pro mês de janeiro. As metas anuais permanecem as mesmas, o que mudou foi o contexto de janeiro e fevereiro, né? Porque em fevereiro eu iria voltar pra Recife pro carnaval pra trabalhar. Então, eu tô vendo a possibilidade de talvez ficar já pro carnaval. Era algo que eu não queria, é algo que eu não quero, mas eu tenho que botar na balança questões financeiras, contexto de saúde também, enfim, muita coisa. E fazer o que é melhor num cenário geral. E aí, dentro dessa mudança, por exemplo, se eu for ficar até fevereiro, eu faço um novo planejamento em cima disso. E tá tudo bem. Não é pra me desesperar. E isso não vai interferir nas minhas metas anuais, as macrometas, né? Eu quero que a gente reflita de que maneira as mudanças inesperadas moldam quem nós somos e quem a gente vai se tornar. Espero que de alguma forma esse podcast ajude vocês a refletir um pouco, porque a vida é isso, né? A vida, tipo assim, a gente programa as coisas, a gente faz 1001 programações, 1001 planejamentos, e vem a vida e fala: não, 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 ainda não. Não, não. Not today. Não, não. Não vai ser do jeito que você planejou. Vai ser do meu jeito. E aí, o que a gente faz diante dessa situação? E é onde a gente percebe a nossa paciência, a nossa resiliência, nossa confiança no processo. Enfim, entre 1001 coisas. Eu espero que esse podcast traga um pouco agregue um pouco mais na sua vida, nesse sentido reflexivo. E bora pra frente. Simbora, o ano só começou. Vamos recalcular a rota, tá tudo certo. Podia sempre. Ó, uma coisa que eu sempre penso: sempre pode piorar. E sempre tem alguém passando por uma situação pior do que a nossa. Então, por mais que tenha sido uma mudança de planos que me frustrou, que me trouxe estresse e raiva, que bom. Que bom. Gratidão. Gratidão por tudo, ainda assim. Não tá saindo do jeito que eu queria, não tá saindo do jeito que eu queria. Mas gratidão por ter condições de recalcular a rota. Porque, dependendo da situação, do contexto, tem gente que nem tem essa oportunidade. É buscar ser grata por tudo e ser resiliente. Ter paciência, muita paciência. E recalcular. E não se desestabilizar, né? A inteligência emocional, ela salva vidas, tipo, literalmente. A importância de você ter uma inteligência emocional desenvolvida é algo assim que muda a nossa qualidade de vida. E eu acho que esse seria o segundo maior conselho que eu deixaria aqui nesse podcast, é justamente desenvolver a inteligência emocional. E eu acho que todo esse processo de refletir, de, tipo assim, parar, não, calma, realmente, não tem o que fazer. Vamos recalcular, vamos replanejar e vamos se adaptar ao contexto que a vida tá trazendo. Se deve muito à terapia. A minha terapia. Terceiro e último conselho: façam terapia. Eu acho que esse sempre vai ser meu conselho master, inclusive. E vamos fazer dos comentários um fórum, né? Deixe aí uma experiência que você precisou recalcular a sua rota, né? Que você tinha, enfim, alguma situação planejada e a vida aconteceu e você teve que mudar os planos e é isto. Então, vamos compartilhar nossas experiências para entender que não estamos sozinhos nessa. Estamos juntos.